me chamo Marcos Juliano Offenbock, eu sou economista por formação, sou escritor, pesquisador e um historiador autodidata. A imprensa brinca comigo que eu sou o Indiana Jones de Curitiba pelas minhas pesquisas arqueológicas que envolvem a descoberta de túneis subterrâneos e até a história de um pirata que veio se esconder em Curitiba. E eu sou o autor do livro A Verdadeira Ilha do Tesouro, As Crônicas do Pirata Zulmiro. Eu gosto muito, eu lembro que daquela coleção que a gente tinha, que era uma coleção Vagalume, que é um clássico da nossa literatura que essas pessoas gostam. Então eu lembro assim que eu gostava muito de ler esses livros da coleção Vagalumes e li inteiro eles, todos os livros. E também eu gostava muito de ler até uns livros de arqueologia, me inspirando nessas coisas de pesquisas históricas, livros, meu pai tinha umas enciclopédias de guerra muito antigas, muito legais lá. Então eu lembro de pequenininho eu folhando tudo isso na biblioteca, lendo até no começo. Eu lembro que quando eu não sabia ler, eu gostava de ficar vendo as figurinhas. E eu acredito que é ali que despertou essa coisa, essa veia literária em mim. Eu sempre fui um contador de histórias, né? Entre os amigos eles brincavam assim, que eu era um Forrest Gump, eu sempre contava histórias. E eu sei que eu comecei a querer, quando eu comecei a querer contar essas histórias para as pessoas e na verdade mostrar para elas, que aflorou essa veia minha de escritor. Que eu comecei a contar, eu já publiquei 3 livros, né? Eu vou ler uma parte, né, do Zulmiro que tornando-se um pirata. Zulmiro contou sobre cenas terríveis no mar, combates navais, abordagens, aprisionamentos de navios mercantes, mortes, naufrágios, assassinatos de tripulações inteiras, um verdadeiro cenário de tragédias sangrentas em que ele, o velho solitário, havia tomado parte em sua mocidade. Contou fatos terríveis em que ele era um dos protagonistas e o mais temido e audacioso entre o grupo que se atirava à vida da pirataria. O velho Zulmiro chegou ao ponto central da sua narrativa e contou que ele já tinha sido um oficial da Marinha Real Inglesa. Quando jovem, ele tinha um futuro brilhante pela frente, pois seus antecedentes, o nome da sua família, a sua coragem e talento, sua energia de ação e educação privilegiada proporcionavam-lhe um lugar de destaque entre os oficiais de bordo. Sua família já contava com uma tradição de membros da Marinha Real e ele era a melhor aposta para alcançar um grande cargo de comando. Um dia, por causa do seu gênio orgulhoso e provocador, ele teve uma discussão e brigou com outro oficial. Eles estavam nas Ilhas Bermudas no Mar do Caribe e Zulmiro feriu mortalmente o oficial. Como sabia que enfrentaria a corte marcial, preferiu fugir e desertar. O velho Zulmiro narrou essa história com lágrimas nos olhos e continuou o relato. Ele fugiu após esse incidente, pegou carona em um barco norte-americano e desembarcou no porto da Flórida, nos Estados Unidos. Lá, totalmente sem recursos, tomou uma atitude desastrada, embarcar em um navio negreiro como imediato. Nessa época, os navios negreiros andavam de mãos dadas com os piratas, pois a realidade cruel do tráfico de escravos transformava as pessoas que participavam desse ato bárbaro. Após 8 meses, Zulmiro se tornou o comandante do barco chamado Fling Scud, e em acordo com mais 11 marinheiros, fizeram um motim, mataram o capitão do navio e mais 9 pessoas que estavam na tripulação. Ele então abandonou seu verdadeiro nome e adotou o nome de guerra de Zulmiro, hastearam a bandeira negra da pirataria e se dirigiram para a costa do continente sul-americano, fazendo partilha do que roubavam com outros piratas e se abrigando na Ilha da Trindade, na Ilha do Cardoso e em outro lugar situado na Ilha de Santa Catarina, ou um pouco mais ao sul desta. A este último lugar, o pirata Zulmiro contou que nunca foi, mas os 2 primeiros lhe serviam de excelente esconderijo quando fugia de algum navio de guerra. Zulmiro falou que eram 5 capitães piratas que comandavam os roubos no Oceano Atlântico. E entre os 5, ele, o pirata José Sancho e o pirata Zarolho fizeram um pacto de ajuda mútua e divisão em partes iguais dos lucros obtidos. Foram escolhidos 2 lugares para esconder aquilo que roubavam e combinaram que esses locais secretos seriam conhecidos apenas pelos 3 piratas. Zulmiro contou que os dias de pirataria foram chegando ao fim. A marinha inglesa e espanhola estavam acabando com os piratas nos mares. O capitão pirata José Sancho foi o primeiro a morrer. Ele foi um grande pirata e, depois de Zulmiro, era o mais atirado e inteligente do bando. No ano de 1829, seu navio foi afundado por uma fragata espanhola e ele morreu junto com toda a sua tripulação. 2 anos depois, tinha chegado a vez do capitão pirata Zarolho. Seu navio foi aprisionado pelos espanhóis e ele, junto com todo o seu bando, foi executado na cidade de Havana, em Cuba. Zulmiro era o último capitão pirata. Graças à sua coragem e audácia, conseguiu escapar de todos os perigos que o cercavam por um longo período de tempo. Ele sempre se conseguiu sobreviver nos inúmeros combates que havia participado. Contou que um dia mesmo chegou a perder seu navio, salvando-se apenas com 6 companheiros. Depois de 8 meses, já estava de posse de outro navio, com uma grande tripulação e disposto a continuar a carreira de pirata.
Zumiro contou que foi um grande pirata e seus conhecimentos do tempo de oficial da Marinha Real Inglesa lhe permitiam navegar com superioridade sobre os seus oponentes, até o dia em que essa vida de pirataria chegou ao fim.